Olá pessoal, tudo jóia? Estamos aí começando a nossa oitava aula, né, da nossa maratona de marketing, e o tema de hoje é super importante. É hora da gente começar a fazer algumas contas para poder planejar o crescimento dos nossos trabalhos, tá? Das nossas empresas, dos nossos serviços. Tá bom? Nessa primeira semana de trabalho que a gente fechou ontem, a gente apresentou alguns conceitos, a gente falou sobre algumas ferramentas de marketing. Ontem a gente falou sobre como trabalhar nas três principais, né, mídias sociais. É claro que tem outras, a gente ainda vai falar das outras, mas para início de trabalho a gente falou de Instagram, Facebook, LinkedIn, né? Falamos de ferramentas, falamos sobre metodologia, de como trabalhar, né, a oferta do nosso produto, do nosso trabalho, né, do nosso serviço, né, como atingir o público, e agora é uma hora que a gente precisa dar uma parada para poder planejar. Né? Logo no começo das aulas, acho que na primeira ou na segunda aula, se não me engano, a gente falou sobre metas, sobre planejamento, né? Sobre onde eu estou e onde eu quero chegar, que é isso que vai direcionar as nossas ações, né? E agora a gente precisa dar uma paradinha e precisa de fato pegar o papel, pegar um lápis e fazer algumas contas para direcionar o nosso trabalho das próximas 2 semanas. Tá bom? Eu sei que tem gente que tem dificuldade. Ai, Patrícia, não sei fazer esse planejamento, não sei fazer esses cálculos. Não tem problema. Quem não estiver conseguindo fazer, pode me chamar que eu vou direcionando e eu vou ajudando vocês, tá? O importante é fazer, é colocar em prática. É isso que vai fazer com que a gente atinja o patamar que a gente planejou lá no começo, tá bom? Tenho conversado com muita gente aí no privado, muita gente colocando as ações em práticas, muita gente já movimentando as redes sociais. Então agora a gente vai planejar, a gente vai calcular para poder começar a chamar nosso público para ação, né? O que a gente falou lá na aula, né, que dos gatilhos mentais, da metodologia AIDA, é o quê? Que a gente apresenta o nosso trabalho, apresenta o nosso produto, a gente desperta o interesse nas pessoas, não é isso? A gente desperta o desejo nas pessoas de adquirirem o nosso produto e serviço e a gente precisa chamar para ação, né? Então, por que, Patrícia, que a gente vai falar hoje de planejamento? A gente vai começar a entender os nossos números. Cada um tem os seus números, tá? Então, cada um tem que fazer os seus cálculos. Por que eu tenho que parar para poder fazer isso? Porque se eu vou começar a chamar o meu público para ação, eu preciso entender qual é o tamanho do público que eu vou chamar, qual é o tamanho do público que eu consigo atender, tá? Eu sempre digo o seguinte, a primeira preocupação com qualquer tipo de produto ou de serviço que a gente trabalhe, a primeira preocupação tem que ser a qualidade do serviço entregue ao cliente. Por quê? O melhor marketing que tem, primeiro melhor marketing, se a gente pode falar assim, é a qualidade do produto ou do serviço que a gente oferece, tá? E o segundo é o quê? A indicação daquele cliente que está satisfeito com o nosso produto ou com o nosso serviço, tá? E as duas coisas, gente, estão intimamente ligadas, né? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Vou dar um exemplo. Eu estava conversando com uma pessoa hoje que é artesã e ela faz aqueles bonecos de feltro que hoje a gente está vendo muito. Ela faz um trabalho muito bonito, muito legal, mas é tudo feito à mão, né? Tudo depende da mão dela. Então, se ela pega uma encomenda muito grande que ela não tem a capacidade para poder produzir, ela até vai entregar, mas ela vai entregar com a qualidade inferior do que ela entregaria se ela tivesse com o número adequado, né, dentro da encomenda, né? Ou, por exemplo, se ela faz uma chamada para ação para um grande público, né, e esse grande público responde à chamada dela, né, ela consegue aí, por exemplo, 50 clientes, e ela não vai conseguir atender os 50 clientes. Por quê? É todo um trabalho feito à mão, né? Então a gente tem que pensar nisso, porque eu não posso chamar o público e não conseguir atender.
Se eu fizer isso, nunca mais esse público me procura, né? Então, assim, eu tô queimando a minha empresa, eu tenho que ter essa preocupação, né? Então, eu não posso nem chamar pouco, porque senão não vem a quantidade de cliente que eu preciso, né, ou que eu planejei, e também nem posso por aí sair chamando todo mundo, porque vai chegar um público enorme e eu não vou conseguir atender, ou se eu atender, eu não vou atender com qualidade, né? Dando um exemplo do meu trabalho, a gente tem outras pessoas dentro do grupo que trabalham com consultorias, né? A gente tem coach, a gente tem consultora financeira. Então imagina que quando a gente faz esse tipo de trabalho com consultoria, a gente tem um atendimento individual, né? A gente tem, por exemplo, no nosso grupo aqui, a gente tem as aulas que eu vou disponibilizando para vocês aqui dentro do grupo, beleza, né? A aula, ela é igual para todo mundo, mas os direcionamentos não são, né? Então, no meu caso, o que a gente tem que fazer? Analiso a rede social de cada um, vejo como cada um está trabalhando, faço as correções que são adequadas para um, para outro, dou os direcionamentos. Cada negócio é um negócio, né? A consultora financeira, por exemplo, que a gente tem dentro do grupo, cada cliente é um cliente, cada cliente tem um problema, cada cliente precisa de um direcionamento diferente, né? Então eu não posso, por exemplo, fazer uma divulgação, fazer um marketing para que eu tenha 100 clientes de consultoria ao mesmo tempo. Eu não vou conseguir fazer, né, atender 100 clientes de consultoria ao mesmo tempo, né? Então eu preciso conhecer o quê? Qual que é a minha capacidade de atendimento, né? Então, quantos clientes que eu consigo atender com qualidade ao mesmo tempo, né? Diferente de, se eu estou fazendo uma aula online, né? Se meu produto é um curso online que é gravado, ok, eu vou lá e gravo e disponibilizo para venda. O quanto vender, eu vou atender, eu vou conseguir entregar o meu produto. Agora, se meu produto é uma consultoria, já não é assim, não é isso? A mesma coisa se aplica à nossa amiga lá artesã que faz os bonecos em feltro. Ela precisa saber quantos bonecos, né, ela consegue fazer por dia ou por semana ou por mês, para ela calcular quantos clientes ela vai poder atender, ou para ela calcular quantos produtos ela consegue entregar, e para saber se ela vai conseguir atender aquela encomenda ou não, tá? Então, assim, se preocupem com isso, e esse é o primeiro cálculo. Então, se preocupem com isso, façam as contas, analisem o trabalho de vocês, vejam qual que é a capacidade de produção ou de atendimento que vocês tenham, que isso vai direcionar as ações de marketing que a gente vai começar a trabalhar individualmente a partir de agora, tá? Essa é uma coisa. Outro cálculo que a gente precisa ter: qual que é a minha meta? Qual que é a minha meta financeira? Quanto que eu quero crescer ou quanto que eu quero ganhar, tá? Isso também vai direcionar as nossas ações, tá? Um exemplo, eu estava atendendo uma pessoa hoje que ela falou assim, eu preciso de 80 mil reais até julho do ano que vem. Beleza. Então a gente pega os 80 mil reais que ela precisa, né? E aí a gente divide pelo período que a gente vai trabalhar, certo? E aí a gente divide esse valor que der, né, por mês, a gente divide pelo custo, né, pelo valor que ela recebe de cada produto ou de cada cliente. Isso vai trazer o quê? Vai mostrar o quê pra gente? Isso vai mostrar quantos produtos ela precisa vender ou quantos clientes ela precisa ter, né? E aí a gente compara esse número que eu preciso vender do produto X, né? Está dentro da minha capacidade de atendimento de entrega?
por exemplo, vou fazer uma outra conta que está na minha cabeça, que é essa conta eu fiz hoje. Então assim, preciso vender 60 mil reais até julho do ano que vem. Então tá bom, então vamos contar, já que a gente está estruturando, vamos começar as vendas a partir aí de novembro, né? Então você tem 9 meses, beleza. Então você tem os 60 mil dividido pelos 9 meses, vai dar aí 6.700 reais por mês que você precisa vender. Ok, qual que é o lucro de cada produto que você vende? É R$4,20. Beleza, para você com lucro de R$4,20, para você chegar nos 6.700, quantos produtos você consegue vender? Você precisa vender, na verdade, para você poder chegar lá. Para chegar nisso, você precisa vender 1.600 produtos por mês. Beleza, não é um produto que ela produz, é um produto que ela recebe e revende. Beleza, você tem capacidade, você tem logística para poder entregar os 1.600 produtos que você precisa vender para você ter o rendimento de R$6.700 que você está planejando? Se tem, ok. É partir para ação, traçar a estratégia de marketing, o que a gente vai fazer para fazer as 1.600 vendas no mês. É possível? É claro que é. É por isso que a gente tem ferramentas e tem estratégia de marketing. Agora, não tenho logística para entrega. Se não tem logística para entrega, então você não tem como vender. Você tem que primeiro estruturar a sua logística, né, para você entregar, e depois você partir para as estratégias de marketing para você vender os 1.600 produtos que você precisa. Por quê? Se eu vender e não entregar, começa a reclamação do cliente. Reclamação do cliente já está queimando a empresa, aí você vai dificultar as suas próximas vendas, tá bom? Deu para entender, gente? Então a gente precisa ter essas contas aí para saber qual é a minha capacidade de atendimento, né? Para saber se o que eu estou projetando de ganho, o que eu quero ganhar, está de acordo com o que eu consigo entregar, né? Ou não. Se não tá, você tem que montar uma logística de entrega, por exemplo, ou você precisa de mais uma pessoa para poder trabalhar com você, para poder te ajudar a produzir, né? Então aí você vai traçar as estratégias para você conseguir atingir esse objetivo, né? A aula de hoje foi para dar uma bagunçada aí na cabeça, mas é super importante que a gente entenda tudo isso, tá? Para que a gente possa de fato entender esses cálculos, que cada negócio vai ter o seu, e aí sim colocar as ações em prática, tá? Nessa primeira semana a gente deu uma esquentada aí nas redes sociais de vocês, né? A grande maioria conseguiu colocar em prática as ações que a gente traçou, então a gente aí deu uma esquentada nas redes sociais. Hoje a gente tira para poder calcular, para poder planejar os números dos nossos negócios, e amanhã a gente começa a partir para a ação para fazer com que essas vendas de fato aconteçam, tá bom? Sei que eu baguncei a cabeça de vocês, mas espero que tenha sido uma aula válida, e amanhã a gente conversa um pouco mais, tá bom, gente? Um beijo!